eu sou a Mariana Petri. E eu sou a Patrícia Frias, somos sócias do Petri Frias. Estamos criando esse canal para trazer mais informações sobre direito previdenciário, que é a área de atuação do nosso escritório. Então, se você quiser ficar por dentro do conteúdo que nós vamos produzir, se inscreva no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber as notificações. Para o vídeo de estreia de hoje, nós escolhemos falar sobre a aposentadoria programada, que é a nova modalidade de aposentadoria trazida pela reforma da Previdência. Essa aposentadoria programada passou a ser a regra geral, depois da reforma, de todas as modalidades de aposentadoria. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que agora, para você se aposentar, você tem que cumprir os requisitos que eram da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você tem que cumprir idade mínima e tempo de contribuição mínimos para conseguir se aposentar. E para quem a aposentadoria programada é destinada? Ela é destinada às pessoas que se filiaram à Previdência Social depois de 13 de novembro de 2019, data em que a reforma da Previdência entrou em vigor. Ou seja, se você se filiou ao INSS depois de 13 de novembro de 2019, você obrigatoriamente terá que preencher os requisitos da aposentadoria programada. A exceção fica por conta da aposentadoria por incapacidade permanente, da aposentadoria da pessoa com deficiência, da aposentadoria especial e da aposentadoria do professor. Essas pessoas possuem regras próprias para a aposentadoria, então não será obrigatório cumprir as regras da aposentadoria programada. E você que está nos ouvindo agora deve estar se perguntando: se eu já era filiado ao INSS antes de 13 de novembro de 2019, mas eu não tinha cumprido todos os requisitos para conseguir me aposentar, o que eu faço? Bom, se você não se enquadrar em uma regra de transição que veio com a reforma da Previdência, você vai ter que se adequar às novas regras estabelecidas pela reforma. Se você já tem todos os requisitos das aposentadorias pela regra anterior, você já tem o que a gente chama de direito adquirido. E você consegue sim se aposentar pelas regras anteriores. Mas calma, quem não cumpriu todos os requisitos, mas estava perto de se aposentar, tem uma chance de se enquadrar nas regras de transição. E essas regras serão assunto dos nossos próximos vídeos. Então, vamos ver quais são as regras para aposentadoria programada. Os homens terão que cumprir 20 anos de tempo de contribuição e terão que ter 65 anos de idade. As mulheres terão que ter 62 anos de idade e cumprir 15 anos de tempo de contribuição. Existe uma diferença entre homens e mulheres. Para quem se filiou ao INSS a partir de 13 de novembro de 2019, vai precisar preencher dois requisitos: a idade mínima e o tempo de contribuição. E uma pergunta que é muito frequente: se eu já tenho esse tempo mínimo de contribuição, mas eu não tenho a idade, o que eu faço? Eu posso parar de contribuir para o INSS? Isso é um erro que muita gente comete, porque a resposta é não. Você não deve parar de contribuir para o INSS, porque você vai perder a cobertura de todos os benefícios que o INSS oferece. O INSS é como se fosse um seguro. Você tem que pagar o INSS todo mês para garantir o direito aos benefícios. Então, se você fica um longo tempo sem contribuir para o INSS, você perde o que a gente chama de qualidade de segurado e perde direito aos benefícios. Por isso, mesmo que você já tenha cumprido o requisito que a gente chama de carência, que é o tempo de contribuição para conseguir se aposentar, continue contribuindo. E como é feito o cálculo da renda da aposentadoria programada? Ele utiliza as contribuições a partir de julho de 1994 até a data da aposentadoria, com uma diferença em relação às regras antigas. Agora, a partir da reforma da Previdência, se utilizam todos os salários de contribuição do segurado. Não existe o descarte de 20% das menores contribuições que existiam anterior à reforma da Previdência. Com isso, a tendência é que a renda da aposentadoria programada seja menor do que a aposentadoria anterior à reforma da Previdência. O INSS faz uma média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994. 100% desses salários de contribuição vão compor o período básico de cálculo da aposentadoria programada. Tanto a mulher quanto o homem partem de 60%. A partir de 60% é acrescido 2% por ano do que exceder os 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e do que exceder os 20 anos de tempo de contribuição para o homem. Por exemplo,
Uma mulher com 20 anos de tempo de contribuição, ela terá o direito a uma aposentadoria de 70% da média das contribuições dela de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Então, como você pode perceber, se no início da sua vida contributiva você tinha um salário menor, e isso é muito comum, a sua média salarial vai baixar. E isso vai fazer com que a sua renda mensal inicial seja calculada com um valor mais baixo do que seria antes da reforma, porque justamente se pega todo esse período contributivo desde julho de 1994. Para os segurados não terem prejuízo com esse redutor, os homens terão que contribuir 40 anos para a Previdência, enquanto as mulheres 35 anos. Mas de qualquer forma, as pessoas já são prejudicadas com as novas regras, porque como eu falei anteriormente, a partir de agora, com as novas regras da reforma, o cálculo considera 100% de todos os salários de contribuição de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Antes da reforma, havia um descarte de 20% das menores rendas. Antigamente era feita a média das 80% maiores salários de contribuição. E por que isso acontecia? Porque se percebia que ao longo da carreira dos trabalhadores o salário de contribuição aumentava. Lá no início havia um valor de contribuição menor, inferior, e posteriormente, com o passar dos anos, esse valor vinha aumentando. Então, essa regra antiga, que não está mais em vigor, descartava 20% das menores contribuições, fazendo com que não fizesse parte, então, do cálculo da aposentadoria nesse segurado. Então, pessoal, agora que vocês já conhecem a aposentadoria programada, sabem que ela trouxe prejuízo para os segurados, podem analisar, podem buscar informações se vocês se enquadram em alguma das regras de transição para tentar não ter prejuízo com as regras da nova reforma da Previdência. Você também já sabe que mesmo que você preencha o requisito de tempo de contribuição, mas não tem ainda a idade necessária para se aposentar, você deve seguir contribuindo para o INSS para não ter prejuízo e ficar descoberto dos benefícios que o INSS paga aos seus segurados. Esperamos que o conteúdo desse vídeo tenha ajudado a esclarecer as dúvidas a respeito da nova aposentadoria programada. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos te auxiliar. E também não esquece de compartilhar o nosso vídeo com aquelas pessoas que vão se interessar sobre esse assunto. A gente se vê então no próximo vídeo e não esquece também de nos seguir nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber as notificações.